seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Deu para aprender? Vamos cantar ao Senhor? Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Rei, e te entoarei, sim, o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. A igreja cantando. Eu te amo, ó Deus, e com meu coração quero te exaltar. Eu te amo. Nós te amamos, Senhor, e queremos glorificar o nome do Senhor. Não há quem se compare a ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. Entoarei, sim, o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Deus, nós queremos louvar o nome do Senhor, queremos adorar o nome do Senhor nessa noite junto com os nossos irmãos. Pai, enquanto te adoramos, enquanto glorificamos o Senhor, que é Rei, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, nós pedimos que a presença do Senhor enche esse lugar, que a presença do Senhor se manifeste aos nossos corações, e que sejamos encontrados nessa noite, ó Deus, como verdadeiros adoradores, como aqueles que o adoram em espírito e em verdade, como aqueles, ó Deus, que têm prazer em adorar o Senhor e em glorificar o Senhor. Te pedimos, ó Deus, que enquanto te adoramos, que o teu Santo Espírito faça a obra que lhe apraz nessa noite, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos, ó Deus, adorar o Senhor, nós queremos servir ao Senhor com as nossas vidas, com o que somos e com o que temos, Deus. É no nome do teu Filho Jesus, ó Deus, que nós te oramos. Amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus lá em João, no capítulo 21, de 1 a 7. João, capítulo 21, de 1 a 7. João 21, de 1 a 7. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos então vão acompanhando com os pares. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar.
Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Embora seja um privilégio, só até o 7, embora seja um privilégio para a igreja se reunir para adorar o Senhor, diante do Senhor, diante do Altíssimo, diante do Todo-Poderoso, muitos de nós podem estar como Pedro. A igreja nascente abandonou o Senhor Jesus, que morreu só. Pedro foi um dos que o acompanhou de longe e o negou 3 vezes. E quando Jesus morreu, os discípulos ficaram completamente solitários, completamente sozinhos, sem nenhuma esperança. E eles ficaram dentro de casa, pensando o que fazer. Pedro, cansado daquela espera, cansado daquela expectativa, já sem esperança, e ele ainda carregando uma culpa muito maior por ter negado ao Senhor, disse: vou voltar a fazer o que eu fazia, eu vou pescar. E ele saiu, e alguns discípulos o acompanharam, e eles ficaram a noite inteira pescando, talvez praticando a terapia do trabalho, né, para ver se se esqueciam de tudo que havia acontecido. E o Senhor Jesus vai ao encontro deles. E Pedro, sabendo que era o Senhor Jesus, ele envergonhado, mais do que todos os discípulos que fugiram, ele estava muito envergonhado. Mas o Senhor Jesus vai ao encontro deles, vai ao encontro de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Quando a gente se coloca diante do Senhor para adorar, a nossa sensação pode ser exatamente a de Pedro. Mas você pode dizer: mas Pedro tinha por que ficar envergonhado? Porque ele havia negado o mestre. Mas a Bíblia diz que o profeta Isaías, quando esteve adorando a Deus e o Senhor Deus se manifestou, ele sentiu a mesma coisa. E ele disse: ai de mim, porque eu sou pecador e habito no meio de um povo que também é pecador. Então, meus irmãos, a gente queria dar essa oportunidade para você reconhecer diante do Senhor o seu pecado, a sua falta, a sua falha, na certeza de que, ainda que você esteja numa rota contrária ao Senhor, como estava Pedro, ainda que você tenha saído para pescar, saiba, o Senhor Jesus Cristo quer se relacionar com você, Ele quer perdoar os seus pecados, mas para isso você precisa confessar os seus pecados. Então eu queria deixar um tempo para que a gente colocasse a Deus as nossas faltas, os nossos pecados, na certeza de que Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos busca e pelo sangue dele nos lava e nos purifica de todo pecado. Vou pescar, parece que acordei de um longo sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou
buscar. Quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe vem andando sobre as águas. Quem sabe. O homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É hora da verdade aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus é um Deus que nos busca, que vem até nós. Glórias ao Altíssimo. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Lemos juntos os versículos de 1 a 3 do Salmo 95. Salmos 95, de 1 a 3. Todos acharam? Salmo 95, de 1 a 3. Vamos ler todos juntos? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de toda. Esse é o convite. Vinde, cantemos, adoremos, louvemos o nome do Senhor, que é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. E nós temos a oportunidade de fazer isso hoje. Não precisamos esperar o dia do juízo. Nós podemos fazer isso agora, adorar o nome do Senhor pelo que Ele é e louvar o Senhor pelas coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Essa canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a sua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o
meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorado. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar. Declaramos que o Senhor é Deus. Tu és o meu Senhor, meu Deus, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, meu Deus, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Levanto minhas mãos no santuário, hein? Levanto minhas mãos no santuário. Privilégio de adorar o nome do Senhor Altíssimo. Elevo minha voz para cantar, cantar da glória do Senhor que alegra, de toda a sua glória e majestade e graça que me fazem declarar. Tu és o meu Senhor, meu Deus, a teus pés estou, eu quero te seguir como adorador. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Aleluia. Ame ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus disse, que resume todos os mandamentos. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se adora
ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doer que mais em você. Os irmãos podem se sentar. A gente queria ensinar um cântico que é a mensagem da cruz. Paulo diz que para os coríntios que quando ele se apresentou no meio deles, ele não usou de linguagem sofisticada. Ele não apelou para a erudição que ele tinha, mas ele simplesmente falou da cruz de Cristo. Apresentou a cruz de Cristo, que é o amor encarnado, que é o Deus Emanuel, o Deus que veio ao mundo, tomou forma de gente, se fez carne, por minha causa e por sua causa, para morrer pelos nossos pecados, e por causa da sua graça, nós somos salvos. Amém? Glória a Deus. A gente vai cantando e repetindo, e a igreja vai acompanhando. Teu amor se derramou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história, e em Jesus nos deu a chance de recomeçar, nova vida e tanto pra compartilhar. Vamos tentar. Teu amor se derramou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história, e em Jesus nos deu a chance de recomeçar, nova vida e tanto pra compartilhar. Só a igreja essa parte. Teu O Emanuel se fez carne. E em Jesus nos deu a chance de recomeçar, nova vida e tanto pra compartilhar. Agora muda um pouquinho assim, ó. E hoje certamente não seguimos sós. Tudo se renova quando ouvimos sua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja a tua mão a nos guiar pra bem perto
perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Um pouquinho mais difícil, né? Vamos experimentar. E hoje certamente não seguimos sós. Tudo se renova. Tudo se renova quando ouvimos tua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Vamos ele todo agora, teu amor. Teu amor se derramou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história, e em Jesus nos deu a chance de recomeçar, nova vida e tanto pra compartilhar. E hoje certamente não seguimos sós. Tudo se renova quando ouvimos tua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Aleluia, o verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia. Meus irmãos, vamos ficar de pé, cantar o último hino. Enquanto a gente canta, aqueles que se prepararam para trazer seus dízimos e suas ofertas, por favor, depositem no gasofilácio. Enquanto cantamos e contamos a história, e cantamos a história de que Jesus é nosso bondoso amigo, e por isso nada nos tem faltado. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado, sem pesares e de dor. A Jesus o eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração.
Cristo é verdadeiro amigo, disso provas nos mostrou, quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo, vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. A Bíblia diz que da boca de criança sai o perfeito louvor, né? Do violão, do corpo também, né? Pastor, está com a palavra, a igreja pode sentar? Bom é louvar o Senhor. Amém, meus irmãos. Tem sido final de semana de muito louvor e adoração. Estivemos ali no encontro de casais, ali em Domingos Martins. Foi um período muito legal, de sexta até hoje. A igreja também esteve reunida aqui pela manhã, na escola bíblica, no culto matutino às 10h30. Já estivemos aqui às 6 horas estudando a palavra de Deus também. E agora poder encerrar esse dia celebrando ao Senhor com tanta alegria, com tanta graça. É realmente um grande privilégio nós adorarmos ao Senhor. E a gente quer adorar o Senhor, quer glorificar a Deus também pela vida das pessoas que nos visitam nesta noite. Você que está nos visitando, muito bem-vindo. Eu não vou pedir para movimentar, porque tem muito visitante. Mas você que está aqui, foi convidado por um amigo, né? Sei que tem um grupo assim especial, né? Lá de Itaparica, por um motivo especial, né? Pois o Glauco, se quiser, muito bem-vindos, tá? Deus os abençoe muito. Leva um abraço lá para aquela igreja querida, os irmãos lá de Valadares que eu acabei de conhecer, irmãos de outras igrejas, todos bem-vindos mesmo. Se você quiser se fazer conhecer melhor, pode preencher nossa fichinha ali, depois a gente faz um contato com você para conhecê-lo. Durante a semana a gente se reúne nas casas, com vários pequenos grupos aqui no bairro, na Serra, em outros bairros de Vitória. Se você quiser também ter mais comunhão, ter mais intimidade, quiser também receber uma visita da igreja na sua casa, os pequenos grupos nada mais é do que a igreja nas casas. Uma maneira de a gente chegar à casa das pessoas e também estar fazendo a sua casa um lugar de adoração, de glorificação ao nome do Senhor. Se você é membro dessa igreja ou está encaminhado, pretende ser, nós temos disposto ali na mesa esse formulário para você conhecer os ministérios da igreja e dizer para nós onde você entende que Deus quer usá-lo no próximo ano aqui. Então, pegue essa folha, preencha, nos ajude a ajudá-lo, né? A Bíblia diz que uma das funções do pastor na igreja é ajudar para que os santos sejam aperfeiçoados no ministério. Então, na verdade, não são os irmãos que me ajudam, é eu que ajudo os irmãos a servir, orientando dentro da palavra, levando os irmãos a descobrir seus dons, seus talentos, e dando oportunidade para que mais e mais e mais pessoas sirvam ao Senhor. Sacerdócio universal dos crentes, né? Todos podem servir ao Senhor com seus dons e talentos na igreja do Senhor. Então, espero que você também o faça aqui nessa comunidade. Então, conheça melhor aí para a gente poder estar recebendo aí a sua mão de obra preciosíssima. A gente louva a Deus também pelos aniversariantes. Eu não vi aqui, pelo menos de longe, muitos, mas se tiver alguém na lista ou fora da lista aniversariando, a gente quer agradecer a Deus pela sua vida. Tem alguém completando mais um ano de vida ou de casamento por esses dias? Se tiver, levanta a mão que a gente quer abençoar a sua vida. Sei que hoje tem um casal que não está aqui, não sei porquê, né? Mas não é hoje? Carlos Henrique e Eliana? Na verdade, houve uma... hoje, cadê Carlos Henrique? Pensei que ele estava dormindo, né? Eu falei para Carlos Henrique assim, Carlos Henrique, você está
liberado, autorizado para ir para casa dormir. Mas pelo jeito não deu certo, né? Olha, se os irmãos, né? Ele foi arrebatado aqui no culto, porque esse negão trabalhou demais lá naquele encontro de casais, né? Ele, a equipe. Cadê Luiz e Gédo? Estão aqui também? Vem cá também, queria orar pelos irmãos. Tem algum... Rodney e a Andréia não estão não, né? Rodney e a Andréia, líderes do Ministério de Casais da igreja, estão aí? Então não, os filhos estão ali, né? E o Biara e Gerliane estão aí? Se estiver, queria que viesse à frente. Nós temos 4 casais que fazem parte do nosso ministério. Eles têm servido ao Senhor com muita graça. Irmãos, foi realmente muito especial o tempo lá que a gente passou. Primeiro, glórias a Deus, porque Ele, de fato, é o autor de todas as coisas. Mas Ele, na sua soberania, resolveu chamar pecadores como esses aqui para nos ajudar, né? E esses pecadores se deixaram usar pelo Senhor de maneira muito especial. E, por fim, eu queria chamar o pastor Glauter aqui, que é o principal dos pecadores, né? Que o apóstolo Paulo achava que era ele. Eu não acho que sou eu, não, brincadeira. Pastor Glauter, querido irmão, nós já nos conhecemos há um bom tempo, lá em Cariacica, né, quando ele veio de Niterói, depois ele pastoreou a igreja de Taparica um tempo, e hoje está em Niterói de novo. E ele também foi bênção ali no encontro de casais, ele que ministrou a palavra, né, do Senhor. E a gente fez o convite para ele ficar, e ele ficou para o culto à noite, amanhã ele está voltando. A gente queria muito agradecer a Deus pela sua vida, e pela vida da Andréia, sua esposa, suas filhas, né, e seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Por fim, queria chamar as crianças. Então aí tem crianças à noite. A maioria das crianças vem de manhã, mas se tiver alguma criança aí puder vir, nós vamos orar por vocês também. Tia Irineia está aí? Irineia vai lecionar para as crianças? Ah, não é hoje não? Você não? Quem é? Eni. Eni, vem cá, tia Eni. Vamos orar pela Eni, vai ser a professora das crianças no culto infantil. Os papais podem trazer as crianças também. Que bom que temos crianças à noite, né? A maioria vem de manhã, mas hoje temos algumas. Motivo de alegria mesmo, né? Essa aí, gostei de ver, hein? Cheguei, né? Graças a Deus. Nossos irmãos de Valadares, que bom que vocês estão aqui. E vamos orar então. Senhor, nosso coração está cheio de alegria. Esta é a Assembleia do Povo de Deus, esta reunião dos remidos, daqueles que creem no Deus, Criador dos céus e da terra, daqueles que creem em Jesus Cristo, seu único Filho, daqueles que creem no Espírito Santo, que habita em nós de uma maneira inexplicável, mas que justamente por isso nos fortalece, nos reúne, nos transforma, nos liberta e nos prepara para a eternidade. Obrigado, Senhor mesmo, que privilégio, coisa maravilhosa. Louvamos ao Senhor por esses irmãos que aqui à frente vêm somente para render graças ao Senhor. Eles não vêm aqui para se aparecer, mas vêm para dizer que eles rendem louvor ao Senhor pelas suas vidas, o casamento do Carlos Henrique e Eliana, junto com todos os demais casais. Abençoa as famílias dessa igreja, Senhor. Fortalece os casamentos que reflitam a glória e o caráter do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abençoa nossas crianças. Deus, que bom ter crianças na igreja. Que bom ter, Deus, crianças já sendo discipuladas para serem adoradores, como vimos aqui o João, Senhor. Que bom, Senhor, ter aniversariantes, pessoal de Valadares, irmãos que vêm de longe, estão aqui cultuando conosco, Senhor. Obrigado pelos irmãos ali da igreja em Itaparica. Deus, que aquela igreja seja ricamente, poderosamente renovada no poder do Senhor. Deus, que esses irmãos levem nosso abraço, o amor do Senhor, queremos repartir com eles em nome de Jesus. Obrigado pela professora Eni, que, embora, Senhor, durante a semana dá aula para tantos adultos ali na faculdade, ela tem a alegria, a sensibilidade, a humildade também poder abençoar as crianças, Senhor, desta igreja. Que coisa boa, Senhor. E agora, Senhor, rendo louvor ao Senhor pela vida do pastor Glauter, que tem sido bênção já nesses dias aqui para nós. E rogamos que, por mais uma vez, o Senhor abençoe na entrega da mensagem, que Ele, ó Deus, não atrapalhe, mas que Ele seja instrumento poderoso do Senhor para ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor mesmo já tem preparado tantos e tantos e tantos tempos, Senhor. Por fim, oramos pelos visitantes todos, que saiam daqui, Senhor, fortalecidos, sabendo que esteve diante do Deus vivo e junto com o povo de Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
podem sentar, as crianças podem subir para aquela escada ali à esquerda. Pastor Glaucio, fica super à vontade, pode usar aqui ou ali onde você quiser. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Amém? Eu queria pedir para a caravana, as minhas colegas de trabalho que vieram lá de Itaparica, os irmãos que vieram de Itaparica de verdade, que ficassem de pé, por favor. Por favor. Amém, queridos? Olha aí. Eu pedi para ficar de pé porque tem muita santa solteira aí. Amém? Também. Mulheres lindas, Deus abençoe. Poxa, que honra para mim. Irmãs abençoadas, amém? Tem algum irmão solteiro? Só para eu ter uma ideia, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Senhor amado, a situação está difícil. Todos os lugares. Meu querido. Deus sabe todas as coisas, amém? Irmãos, muito bom estar aqui com vocês. Foi maravilhoso o convite que me fizeram para estar no acampamento de casais. Vivi uma experiência nova. Primeira vez que eu vou a um encontro de casais sozinho. Me senti um padre participando desse encontro. Me chamaram lá de Padre Glauter algumas vezes. E a Andréia não pôde vir, estava realmente ocupada. Ela assumiu uma nova escola há 2 semanas e pediu 2 dias de liberação. Nessa época, com todo o momento histórico do país, né, com todo esse momento bom da economia brasileira, essa prosperidade em todas as áreas, seria um convite daqueles para ser demitida, né? Então, eu vim sozinho, mas foi um momento muito agradável, sabe? Foi muito bom mesmo. E voltar aqui a esta igreja, já tive a oportunidade de estar aqui, e agora voltar com o pastor Ronildo, pastoreando vocês. Amém? Ronildo é uma bênção. Participou da minha ordenação, ele fez parte da comissão, e fiquei tão alegre de estar aqui na igreja dele. Ronildo é uma pessoa muito querida, e fiquei feliz daquilo que Deus tem feito neste lugar, por intermédio dele, e o que este lugar tem significado na vida dele. Vocês gostam dele, amém? Amém. Alguns... Ronildo, eles gostam sim, gostam de você. Não fica assim não. Está chorando aqui, irmãos. Mas, irmãos, foi tão bom, e eu espero que Deus continue a abençoar os queridos. Ronildo aqui e lá atrás Iranildo. Iranildo está aí. É que eu chamava ele de Iranildo lá. Também Ronildo e Iranildo, isso é quase uma dupla gospel, né, irmãos? Queridos irmãos, para aqueles que não me conhecem e não acho estranho não me conhecer, quem sou eu para você me conhecer? Meu nome é Glauter, eu sou natural de Niterói, mas vivi a maior parte da minha vida no Espírito Santo. Eu fui somando o tempo, eu vivi mais tempo no Espírito Santo que em Niterói. Mas estou em Niterói há 1 ano e meio. Plantei uma nova igreja lá com a minha esposa, Deus tem abençoado. Somos 39 adultos, 5 adolescentes e 10 crianças. Batizei já 4 pessoas. E os 2 primeiros batismos foram marcantes, que foi um menino de 14 anos e um senhor de 78 anos. Um que está com a vida diante dele e o outro com a possibilidade de morrer. E esse senhor que eu batizei, realmente está chegando a hora dele. E ele sabe disso, né? E foi uma experiência interessante e marcante até para a proposta missionária da igreja, que entende que nós não podemos desprezar estes que são mais velhos, achando que já tiveram todas as oportunidades e não se convertem mais, e também olhar para adolescentes e achar que eles são destrambelhados, que não são. Adolescente, você já reparou que tudo eles falam assim, eu estou com uma filha adolescente, de 14 para 15 anos, a gente chama atenção, eles vão falando assim, eu sei. Então eles sabem de tudo, e eu descobri que você identifica uma pessoa na adolescência quando ela sabe de tudo, e você percebe que ela saiu da adolescência
quando ela começa a ter dúvidas daquilo que ela dizia saber. Então, queridos, orem por nós, Igreja Redenção, ali em Niterói, no bairro de Icaraí. Peçam a Deus para nos abençoar, para enviar obreiros. E eu achei tão bonito no encontro de casais de vocês, Ronildo enfatizou isso, muita gente nova servindo aqui. Que coisa bonita. Deus juntando o grupo que já estava, outros chegando, e a tendência é a expansão do reino de Deus. Amém? Irmãos, minha biografia é curta. É isso. Torço para o time mais querido do Brasil, o Botafogo. Amém? Isso, 3 torcedores, 4. O número é pequeno, mas Deus tem abençoado, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 9, verso 15. Eu queria deixar uma breve reflexão. Eu falei no encontro de casais que eu esgotei tudo lá. Falei demais lá, irmãos. 4 mensagens. Então, meu arsenal ficou pequeno, mas ainda há um resquício para a gente compartilhar aqui com os irmãos. Quero apenas ler o verso 15, no livro de Atos, do capítulo 9. Verso 15, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como alguns gostam de dizer. A palavra de Deus diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vou ler mais uma vez. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Que o Senhor possa nos abençoar e falar ao nosso coração. Amém, queridos? Meu irmão, o tema da nossa reflexão hoje é: Deus não te respeita, Ele te ama. Deus não te respeita, Ele te ama. Há 2 pessoas aqui, neste capítulo, que são desrespeitadas por Deus. O primeiro se chama Saulo. Saulo é tremendamente desrespeitado por Deus. Saulo era um estudioso, falava hebraico, aramaico, falava grego, tinha nacionalidade romana, era um homem proeminente na sua cultura. Ele mesmo diz que desde a juventude ele chamava atenção pela sua dedicação, era um religioso zeloso, isso dava a ele um status naquele ambiente. Ele tomou as dores da sua proposta, da sua confissão judaica, e entendeu que aquele homem chamado Jesus, que tinha discípulos que eram identificados como os do caminho, eles estavam distorcendo o judaísmo, atrapalhando, trazendo desconforto para as pessoas. Então ele resolveu perseguir e se colocou como um perseguidor de cristãos. Fez mal para muita gente. Só que o mal que ele fazia para os cristãos dava a ele mais status e autoridade. É como os mártires islâmicos, aquilo que nós chamamos de terroristas, de monstros, de homens sem coração, são cultuados nas suas respectivas culturas por conta da coragem que tiveram. Destaca-se aqueles que lançaram-se contra a torre do World Trade Center, que são literalmente adorados. Então Saulo é um homem que tem uma história de vida que dá a ele status, ele tem determinação,
ele é zeloso, e ele está no capítulo 9 fazendo o que, segundo o seu costume, é certo. Mas, de repente, uma luz brilha, mais forte que o sol do meio-dia, na estrada de Damasco, e aquele homem tem o seu projeto de vida interrompido. Deus se revela a ele, tira-lhe a visão, joga ele no chão, e ele, que é alguém autossuficiente, agora é carregado pela mão até dentro de uma cidade. E se torna um homem profundamente, por 3 dias, profundamente dependente. Algo que iria caracterizá-lo. Mas eu quero chamar a atenção de você para esse ponto. Deus não respeitou o projeto de vida de Saulo. Apareceu na história dele, se revelou a ele e parou ele. Outra pessoa interessante aqui que aparece nesse capítulo, que também Deus não respeitou, se chama Ananias. Ananias era um homem que tinha intimidade com Deus, conhecia Deus, ouvia Deus, falava com Deus. Era alguém que estava acostumado a se relacionar com Deus. Mas um dia Deus fala com ele de uma maneira que ele não esperava, mandando ele fazer alguma coisa que ele também acha estranho, e deixa claro pelas suas palavras que ele não queria. Deus manda ele ir até Saulo, e ele diz: Senhor, eu já ouvi a fama desse homem. Em outras palavras, Senhor, o Senhor não está falando com a pessoa errada, não? Deus não respeitou Ananias. Ananias estava vivendo a espiritualidade dele, a religião dele, estava quietinho, já tinha acostumado com as músicas da igreja, já tinha o seu lugarzinho certinho na comunidade, já conhecia o pastor, tinha amizade com o pastor, já aprendeu até a disfarçar os seus pecados, só deixava ser revelado aquilo que não comprometia a sua história. Mas Deus entra na história de Ananias, para Ananias ser um porta-voz, ser alguém que vai batizar, e alguém, pela primeira vez, que vai chamar Saulo de Tarso, eu gosto disso, de irmão. A primeira vez que Saulo foi chamado de irmão, foi por Ananias, irmão. Pô, chamar alguém de irmão que fez tão mal para os seus irmãos, sabe? Tratar alguém bem, que traz tanto prejuízo para a nossa vida, né? Nos machuca diretamente e indiretamente. Deus não respeitou Ananias. Agora há uma terceira pessoa que Deus também não respeita. Sabe onde é que ela está? Aí ela já não está mais aqui, ela sai desse texto. Porque o texto bíblico, eu começo a andar nele, mas depois eu saio dele, porque ele ainda fala hoje, amém? A outra pessoa que Deus não respeita é você. É você que está sentado aí. É bom falar para a gente que a gente não conhece, né? Às vezes é estranho também, mas às vezes é bom. Eu tenho que te dizer isso, querido. Deus não te respeita. Você, como um amigo meu, ele queria ser pastor na roça. Ele era um roceiro legítimo, gostava da roça, né? Ele conhecia a roça. Aí ele falou: vou servir aqui como pastor. Mas aí aconteceu um problema, depois que ele começou a pastorear. O filho dele nasceu com um problema de saúde, e o hospital da cidade onde ele estava não podia tratar do seu filho. Poxa, a cabeça dele então, ele tinha planejado ser pastor ali, a vida toda. Ele já se via andando de cavalo, visitando o pessoal, ou de charrete, não sei o que é mais prático. Botar um diácono para guiar a charrete, você vai atrás, recostado. Tem gente abusada, explora diácono. Ainda usa base bíblica, não fica guiando a charrete, que a palavra diz que eu vou me separar para a oração e para a palavra. Você guia essa charrete.
Preste atenção nisso. Ele queria aquilo, mas sabe o que aconteceu por causa do filho dele ter ficado doente? Ele foi ser pastor na Baixada Fluminense. Aí não teve cavalo não, querido. Não tinha cavalo lá não. E a tranquilidade do interior? Os passarinhos passando. Lá ele via rajada de metralhadora. Aquele som gostoso, aquele ventinho. Tinha ventinho não, poluição mesmo. Ônibus passando, jogando na tua cara. Preste atenção numa coisa. Deus não respeitou aquele homem. Ele teve que se mudar lá para a Baixada, para ser pastor lá. Sabe por quê? A gente tem que parar com essa ideia de que nós somos os atores principais. A Bíblia é a biografia de Deus. Eu e você somos coadjuvantes na história. Deus se revela por meio das pessoas. Deus se manifesta por meio das pessoas. Você não foi chamado para ser aplaudido. Você foi chamado para aplaudir as manifestações da graça de Deus. Deus não está te chamando para você falar, olha aí pessoal, cheguei. Não. Deus está te chamando para mostrar que Ele já veio e morreu na cruz do Calvário. Esmagou a cabeça da serpente, venceu o mundo e a morte. Ao terceiro dia ressuscitou, está assentado num alto e sublime trono. Essa palavra trono, principalmente quando aparece em Apocalipse, o irmão leu Apocalipse. Apocalipse é tão mal interpretado, né? O pessoal acha que Apocalipse existe para ficar dando susto na gente. Você está lendo, nossa, que coisa, olha aqui uma besta aparece. Apesar que besta aparece em todo lugar, até em Apocalipse. Apocalipse foi escrito, pasmem vocês, para consolar a igreja. A história aparece sendo contada em 7 vezes a mesma história. E é interessante, por que João vê um trono? Por que um trono em Apocalipse? O Senhor assentado num alto e sublime trono. Por que Deus mostra o trono dele? É porque César, naquela época Domiciano, né, mas com esse título de César, ele está maltratando a igreja. E ele dá ordens sentado num trono. Quando um trono aparece em Apocalipse, é para dizer para a igreja o seguinte: por mais que esteja difícil, por mais que vocês estejam sofrendo, por mais que a vida seja difícil, nunca esqueçam que acima desse trono existe um alto e sublime trono. Deus está assentado nele, governando todas as coisas, e a Ele a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Os tronos aqui são passageiros. O poder do homem, por mais intenso que seja, passa. Os grandes líderes envelhecem, usam fralda, fica entre a gente aqui. Grandes, poderosos vão ficar de fraldão no final. A mente não vai funcionar mais, nem para maquinar mal, nem bem. Até os santos do Senhor, que são uma bênção para a igreja, como um pastor lá de Niterói, plantou uma igreja dentro de uma comunidade carente, já com 70 anos de idade, foi lá para dentro, plantou, um homem de Deus. No final da vida, adquiriu Alzheimer, e já não lembrava de muitas das pessoas que ele cuidou, mas curiosamente não esqueceu do nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Meu querido, agradeça a Deus por não te respeitar. Ele não vai respeitar algumas escolhas que você vai fazer. Vocês que estão escolhendo profissão por causa de grana, tem alguém aqui? Levanta a mão não. Ou você é pai, né, frustrado, está mandando seu filho, não faz essa carreira, papai fez, é terrível, você não vai ganhar nada, está vivendo uma dificuldade, faz isso. Você que está trabalhando, Deus não te respeita, você não vai passar no vestibular, e se passar a faculdade entra em greve, as coisas vão ser difíceis, ou as coisas vão dar certo. A gente nunca pensa no juízo de Deus pelo caminho da gente recebendo as coisas. Você já reparou? A gente sempre pensa no juízo de Deus tirando as coisas.
Mas saiba você que às vezes o juízo de Deus é dando as coisas. Eu não tenho dúvida que o juízo de Deus está se manifestando o tempo todo na história da igreja. Igrejas que amam dinheiro, Deus dá pastores que só pregam sobre dinheiro. E eles ganham dinheiro, mas continuam insatisfeitos porque têm posto tudo num sactel furado. A insatisfação é sinal do juízo de Deus. Você está conseguindo tudo, mas continua insatisfeito, porque você está trocando tudo você não está trocando tudo pela pedra de grande valor que é Jesus Cristo. Meu amado, Deus não te respeita. Não respeitou Saulo, não respeitou Ananias, Deus não te respeita. E eu preciso dizer isso, graças a Deus, porque Ele não nos respeita. Mas pastor, o senhor disse no tema que Deus me ama. Aí eu preciso também dizer para vocês como Deus nos ama. Como é que Ele amou Saulo? Ele amou Saulo de uma forma linda. Ele arrancou Saulo de uma vida de religiosidade vazia e trouxe Saulo para uma realidade redentiva. O que é o religioso? O religioso é aquele que faz a coisa certa pela motivação errada. É possível alguém ser religioso e não ter nascido de novo. Você pode dar dízimo, aprender as canções, gostar da igreja, gostar do pastor, gostar da religião evangélica. Falar, cara, eu sou evangélico. Você pode gostar mesmo, é um lugar agradável. A igreja é um lugar agradável. Apesar que tem gente que arruma confusão. Mas aí arruma confusão em qualquer lugar. Se fosse para macumba, ia arrumar confusão com o pai de santo. Na igreja católica, o padre ia expulsar você. Você é chato em qualquer lugar. Aí não tem jeito. Não dá. Tem gente que não dá mesmo. Mas eu estou querendo chamar a sua atenção para um ponto. O que Deus fez com Saulo? Qual é a manifestação do amor de Deus? Os sinais aqui são muito interessantes. Saulo perde a visão e é levado pela mão. Eu gosto dessa imagem. Ele não tem como achar a direção. Ele é levado pela mão. Eu gosto dessas imagens porque elas sempre estão apontando para verdades maiores do que a própria imagem. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver. Ver com os olhos da fé é um privilégio de quem nasce de novo. Quando eu olho para essa história e vejo esse homem cego, e depois recobrando a vista, depois de uma oração, eu vejo esse glorioso propósito do novo nascimento. Só que é interessante você ver como é que ele vai ser amado. Ele não vai ser amado com Deus realizando os seus sonhos, porque sequer ele sonhava com o que estava acontecendo. Ele vai ser amado com Deus trazendo ele para a realidade dele. O que eu estou querendo falar com vocês? É que Saulo, enquanto não se torna Paulo, enquanto não se torna um homem dependente, humilde, colocando seus dons aos pés da cruz, entendendo que a vida não é o que eu faço com o que eu tenho, mas é o que eu sou a partir dessa graça arrebatadora. Ah, meu amigo, você não sabe o que é vida. Você até existe, me escuta, percebe, sente prazer, mas vida de verdade, Saulo só encontrou quando ele foi encontrado. E o cristianismo é isso. O cristianismo não é eu encontrando. Ah, eu encontrei agora. Não, eu fui encontrado. Eu fui achado. Lucas 15, quando os fariseus e escribas fizeram uma crítica por Cristo estar sentado com publicanos e pecadores comendo,
Jesus fala assim, lhes propôs esta parábola. Ele conta 3 histórias, mas é uma parábola só. São 3 atos da mesma história. Um pastor tinha 100 ovelhas, uma mulher tinha 10 moedas e um pai tinha 2 filhos. Ele fala isso. E ele diz, uma ovelha saiu, uma moeda saiu, um filho saiu. O pastor encontrou a ovelha, a mulher, a moeda e o pai, o filho. Essa parábola foi contada para dizer que é Deus que toma a iniciativa de nos buscar. Porque nós sabemos apenas uma coisa, nos perder. Ninguém aqui volta para casa se o pai, se a mulher e se o pastor não for atrás. Ananias, como é que Deus o ama? Dando a ele a experiência de impor as mãos sobre aquele que iria escrever 67% do Novo Testamento. Dando a ele o privilégio de ser o primeiro a acolher um dos maiores missionários da história da igreja. Dando a ele o privilégio de ver como Deus faz, desrespeitando a lógica da história, chamando alguém que não deveria ser chamado. Presta atenção, irmãos. José Dirceu vai vir pregar aqui semana que vem. Vai trazer Dilma. Eu sei que tem uma turma aqui que gosta do PT na igreja. Preste atenção. É a pessoa menos indicada para pregar sobre ética. E Saulo de Tarso? Era um homem interessante para você ter como pastor e como principal missionário do cristianismo? Ele tinha feito muita mãe chorar, ele tinha machucado muita gente, ele esteve naquele momento onde Estevão é apedrejado, ele estava lá. Irmãos, ele mesmo vai escrevendo aos Coríntios, vai dizer, vocês já repararam que não são chamados muitas pessoas de nobre nascimento entre vocês? Ronildo está pastoreando aqui há 7 anos. Quantos garotos aqui pediram para ir para o seminário, Ronildo, nesses 7 anos? Ninguém. Você sabe de onde sai a maioria dos pastores? Sabe quem? A maioria dos pastores vem de lares desestruturados. E a maioria dos pastores não sabe o que é dinheiro. Por isso fica doido quando vê. Não sabe nem lidar. Fica fascinado. Não são chamados muitos de nobre nascimento. Não estou querendo aqui gerar culpa em quem tem dinheiro não, irmãos. Está atrapalhando você, a gente conversa no final do culto. Estou até com uma mochila ali, você pode botar ali dentro. Não, dinheiro não é problema não, tem que sentir culpa não. Essa cultura que fala aí, que fala mal de quem tem grana, não. Sai fora disso, você tem que agradecer, vocês são trabalhadores, a gente tem que ficar incomodado quando o dinheiro vem de maneira errada, né? Por algum jato. Entenderam? Jato, ele vem. Preste atenção nisso. Paulo disse, não são muitos chamados de nobre nascimento. Repare no meio de vocês, repara quem é que está sendo chamado. Que a questão, irmãos, guarde isso no seu coração. O cristianismo é tão poderoso, que a questão não é tanto quem diz, mas é o que se diz. A mensagem é que faz seu coração aquecer. Eu não faço. Porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos falava? Irmãos, é por isso que mesmo cheio de maluco aí, Deus tem salvado, amém? Não, é muita gente doida, não é pouca não. Eu estou desconfiado, pastor, que tem muita gente doida mesmo, agora que eu estou conhecendo você, outras pessoas. Não, eu estou querendo que fique claro para vocês, de que a grande questão, eu não estou desprezando quem leva a mensagem,
Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos de que nós não podemos trabalhar com uma lógica relacional tão clara. Sabe por quê? Porque Deus tem senso de humor. Minha mãe gostava de fazer piada com o pastor, quando não era evangélica. Gostava assim, ela tinha um colega de trabalho, ele era crente, ela fazia piada. Eu, por parte de mãe, eu sou filho único. Tenho 2 irmãos por parte de pai. Por parte de mãe, eu sou filho único. Minha mãe fazia piada com o pastor. O que Deus fez com a minha mãe, depois de salvá-la? Deus tem senso de humor. Vou te dar um filho pastor e vão fazer piada com ele. Olha que coisa interessante, né? Deus não respeitou a minha mãe. Ela queria que eu fosse engenheiro. Você fazer conta com muita dificuldade, 2 números, né? Muita luta. Preste atenção nisso, querido. Ananias é um cara que fica, poxa, eu já ouvi falar dele, eu vou lá. Deus não respeitou Ananias. Deus amou Ananias, falando: Ananias, eu vou te dar o privilégio de impor as mãos sobre um homem que vai ser tremendo. Deus vai usá-lo. Irmãos, vão chegar algumas pessoas nessa igreja que não vão ficar nessa igreja, mas vocês vão cuidar deles e vão abençoá-los, e eles vão sair daqui para plantar igrejas em outros lugares, e Deus vai usar esta igreja. Lembro quando, nós nunca vamos saber determinadas coisas, né? Mas quando Charles Randall Spurgeon se converteu, foi numa manhã fria, a igreja praticamente vazia. E o pastor, pregando, cita Isaías, o coração daquele garoto aquece. Aos 15 anos, ele entrega a vida dele para Cristo. Uma manhã, aquele homem pastor que talvez lutasse e talvez nunca teve uma igreja grande, porque tem isso também, nunca teve, nunca viu determinadas coisas, mas naquela manhã estava se convertendo naquele lugar, o primeiro pastor que ia ter uma mega igreja na Inglaterra, sem microfone. Ele pregava para 6.000 pessoas, pregou no Tabernáculo de Londres por 32 anos, sem jamais repetir um sermão. Você chega lá, encontra aquelas enciclopédias lá no Mackenzie, cada sermão de Spurgeon, quanta gente ele mandou para o céu, hein? Pregando. E as obras dele ainda falam. Ele mandou um homem para os Estados Unidos, que se converteu. Spurgeon evangelizou um cara e falou: vai para os Estados Unidos como missionário. Esse cara chegou nos Estados Unidos e teve um filho. O filho dele teve um outro. E na 3ª geração nasceu um que virou pastor, chamado Rick Warren, que já batizou 25.000 pessoas na América. Pode ter suas dificuldades aqui e ali. Irmãos, sirvam ao Senhor. Deus te ama, Ele não te respeita. Ananias não tinha ideia. Deus estava amando ele naquela hora. E para terminar, Deus não amou só Paulo e Ananias, Deus te ama também. Deus te ama. Ai, pastor, estou com medo agora. Como é que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ué, meu irmão, eu tenho dificuldade de saber o que Deus vai fazer comigo. Eu vou saber isso com você? Mas eu sei de uma coisa. Se Deus te inundar o coração se Ele inundar o seu coração da presença dEle, uma coisa tem que acontecer. Você tem que começar a gostar do que Deus mais gosta. E tem uma coisa que Deus gosta, é de salvar. Deus gosta de salvar. Deus gosta de alcançar pessoas de todo tipo. Eu, quando fui plantar a igreja, alguém chegou para mim e falou: pastor, qual o seu público-alvo? Rapaz, se eu pudesse selecionar público-alvo, quem o senhor quer? Seleciona os pecadores que o senhor quer que chegue na sua igreja. Ah, rapaz, ganhando bem, salário, desempregado não, tem que estar bem, sem problemas, né, que não tenham problemas, filhos tranquilos, que tem criança que são pequenos terroristas, né?
Ainda mais quando frequenta um lugar chamado UCP, que você também não sabe se é uma sigla do Hezbollah ou o que é. UCP. A presbiteriana tem essas siglas que são, né? Ó, o pessoal da UPH está chegando. Vai se encontrar com o pessoal da SAF, o pessoal da UCP parece que está, a UPA, o MP. Você fala, cara, vem um grupo violento aí, meu irmão. A igreja vai ser invadida. Essas siglas são pesadas. Preste atenção numa coisa. Deus vai te amar, fazendo o quê? Te usando para alcançar outras pessoas. Ele vai desestabilizar você, para que você dependa mais dele, para que você o ame profundamente. Deus te ama e vai te usar. E eu vou dar uma notícia para você, Deus vai te usar de mau humor. Que tem gente que fala assim, cara, eu estou tão feliz, Deus tem me usado. Meu irmão, Deus não precisa do seu estado de humor para Ele te usar. Jonas pregou de mau humor. E todo mundo se converteu. E ele ficou mais mal-humorado ainda. É o sonho de todo evangelista. Imagina Ronildo sair aqui mal-humorado na rua, ó, Deus vai destruir tudo aqui, em Jardim Camburi. Estou avisando, vai destruir tudo, hein? Aí todo mundo se salva. Vem todo mundo aqui para a igreja. Meu Deus, o que é isso? Nós queremos o Senhor. Ronildo, o que esse pessoal está fazendo aqui? O que eles estão fazendo? Mais trabalho? O que ele quer? Não, quer aconselhamento aí. Irmãos, Deus vai te usar de mau humor. Preste atenção. Seja sábio. Para de ficar fugindo de Deus. Você está perdendo tempo, você está correndo atrás do vento. Você vai conquistar um monte de coisa, vai continuar insatisfeito. Ah, meu irmão, desista dos seus sonhos, que eu vou te contar uma coisa, é tudo pesadelo. Para com essa ideia, Deus realiza seu sonho. Eu não quero Deus realizando, eu não sei sonhar como convém. Eu quero Deus me amando. Eu quero que Ele faça comigo o que Ele fez com Saulo e com Ananias, porque o fim deles é glorioso. Eles foram usados para a glória de Deus. Você só tem que se preocupar com isso na sua vida. Fazendo o que você está fazendo, só se preocupa com isso. Eu estou fazendo para a glória de Deus. Porque se você estiver fazendo, Deus está te usando. E se Deus está te usando, pessoas vão ser alcançadas. E coisas lindas vão acontecer. E coisas terríveis vão ocorrer com você. Dramáticas. Mas em tudo você vai dar graças. Eu gosto quando Paulo fala assim, aprendi. Eu gosto de ouvir um erudito dizendo, aprendi. Quando ele fala isso, ele está me dizendo, cara, eu tenho que ser aluno até o túmulo, porque eu preciso que Deus me ensine, eu preciso que Deus me desrespeite, e eu preciso que Deus me ame. Que o Senhor desrespeite essa igreja e ame essa igreja, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor neste momento. Bendito seja o teu nome, Senhor. A ti toda glória, toda honra e todo louvor. Aqui estamos nós, Senhor. Meu Deus, pecadores, frágeis, fracos, difíceis, cheio de desejos carnais, com intenções que visam a nossa glória mais do que a do Senhor. Mas nós estamos humildemente nos colocando diante de Ti. Aqueles que ouviram a Tua palavra aqui, que não o confessam como Senhor e Salvador, possam eles agora entender que o Senhor só os desrespeita porque os ama. E aqueles que já Te conhecem há algum tempo, por alguma razão esqueceram isto, que eles sejam agora amados, que eles percebam a manifestação do Teu amor e aceite a forma como o Senhor os ama. Seja a Tua presença sobre as nossas vidas, Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, os irmãos do Verso Livre. Verso Livre é um grupo que já existe há algum tempo.
ficou parado um tempo, já teve várias modificações dos componentes, mas continuam sendo adoradores. Alguns estão aqui, né, dos que já passaram pela história, né, Rubens? E muito obrigado pela vida dos irmãos, pelo carinho e o serviço que prestaram ao reino de Deus nessa noite. A gente vai ouvir uma última canção como pós-lúdio e eu, pastor Glaucio, estaremos à porta cumprimentando os irmãos. Tenham uma boa semana em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade da terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória